Olá, meu amigo, minha amiga internauta. Mais um episódio no Topo Podcast, o seu episódio do empreendedorismo, das boas práticas, dos bons exemplos. E hoje, mais uma vez, convidados muito, mas muito especiais. Pessoas do bem, pessoas que fazem um trabalho fantástico, um segmento que, a galera se amarra literalmente. Mas daqui a pouquinho eu já vou apresentá-los aí com mais propriedade e você vai passar a conhecê-los com certeza. Olá, Edinho, tudo certo? Fala, Mazinho. Olá, nossos seguidores. É um prazer estar aqui novamente. Episódio número 70. É isso mesmo, né? 70 episódios já da história do Notopo e sempre com convidados especiais e segmentos diferentes. E hoje não vai ser diferente. É mais um segmento inédito aí que a rapaziada pediu muito, então você fique ligadinho conosco porque tá sensacional. Agradecer ao nosso patrocinador Master, né? Sem ele a gente não estaria aqui. Melhores Imóveis. Pensou em comprar e vender? A Melhores Imóveis tem a melhor oferta para você. Faça contato com o Diego, com o Jason, que eles encontram o imóvel que você sonha. Você passa as características e eles encontram a melhor oferta para você. Siga eles no Instagram, @melhoresimóveisbnu. Lembrar também nossas plataformas, né? A gente está disponível no Spotify, no Deezer, em todas as plataformas de áudio e também no YouTube. Você quer assistir o Notopo Podcast? Entre no YouTube, Notopo Oficial, e nos siga lá, curta, ative o sininho, acompanhe, deixe seu comentário, deixe seu like, porque você é muito importante para nós. A sua opinião, ela acaba fazendo a diferença para a gente cada vez melhorar os episódios. Também lembrar nossas redes sociais, né? O Facebook e o Instagram, @NotopoOficial. Mazinho, quem está conosco hoje? Olha, hoje está conosco um casal de forma muito especial, amigos, e eu diria assim, são empresários diferenciados, pessoas que fazem um trabalho fantástico aqui na cidade de Blumenau. A gente vai poder conhecer um pouquinho mais da história e, evidentemente, aí saber dos bastidores, como é que é uma loja, como é que funciona, acima de tudo, a Ladeira Streetwear e Acessórios, uma loja tradicionalíssima aqui da cidade. Está conosco aqui os proprietários, o Marcos Alexandre e a Raquel Gonçalves. Vamos começar pela Raquel, então. Raquel, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, bom dia. Bom dia ao pessoal em casa que está assistindo. Agradecemos o convite. Confesso que a gente não estava esperando, né? Mas fico muito lisonjeada, tá? Ficamos muito felizes em poder compartilhar nossa história, nossa trajetória, né? E sair um pouquinho da nossa zona de conforto. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, tá? Marcos, da mesma forma, amigo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, bom dia a todos, bom dia ao pessoal que está assistindo. E fico muito feliz de poder fazer parte desse programa que mostra os empreendedores de Blumenau, as pessoas que formam a sociedade de Blumenau e que não são necessariamente pessoas conhecidas no Brasil inteiro, no mundo inteiro, e são as pessoas realmente do dia a dia que ajudam a formar essa sociedade aqui. Fico muito feliz de ter a oportunidade de estar aqui hoje. A gente fica contente com a presença de vocês, pode ter certeza. Eu vou fazendo algumas perguntas e vocês vão se intercalando ali, porque às vezes um domina mais, o outro está mais à vontade para falar. Vamos do princípio mesmo, como é que começa a Ladeira, né? Como é que surge essa ideia e o próprio nome, inclusive, né? Vamos explicar um pouco para a galera, vocês que atuam mais no ramo aí do skate. Eu já imagino um pouquinho da questão de ladeira, skate, enfim, mas vamos lá, explica para nós como é que inicia isso tudo. Bem, a nossa história, na verdade, ela é um pouquinho fora da curva, né? Por que eu falo isso? Muitos empresários hoje, quando você vai abrir um negócio, eles têm um planejamento, certo? A estrutura da loja, ou você tem mais ou menos uma ideia de qual é o estilo que você vai abrir, né? Qual é o segmento, né? Não foi o nosso caso. Ou seja, aconteceu. Antigamente, eu e o Marcos, a gente já trabalhava no segmento de vendas, né? Ambos eram vendedores, funcionários em outras empresas, e a gente não pensava em investir no nosso próprio negócio. Então, em meados de 2013, 2012, a minha mãe começou... Sempre tem alguém da família, né, que impulsiona e que vê o teu talento, que muitas vezes a gente não consegue enxergar o nosso próprio talento, né? Então, ela via em nós dois um potencial em trabalhar por conta própria, né? Então, foi onde ela começou a falar... filha, por que vocês não abrem o negócio de vocês? Vocês já se empenham tanto na empresa dos outros, né? Seria uma boa oportunidade. Beleza. Ficou no ar, né? Aí chegamos em casa, conversamos, eu e o Marcos, só que na época a gente não tinha nada de dinheiro. Aí o que aconteceu? Apareceu um dinheiro que a gente não estava esperando
do nada, né? Sempre acontece do nada. E o Marcos guardou esse dinheiro. Então, aonde surgiu essa oportunidade? Aí a gente conversando novamente, pensamos em qual segmento a gente ia abrir a loja. E anteriormente o Marcos já havia trabalhado numa loja, tinha experiência com montagem de skate e nesse ramo. Então ele já atendia esse público, né? Montagem, manutenção. E ele gosta muito de mexer com bicicleta também, né? Então, foi 2 áreas que a gente já cogitava a possibilidade de abrir. Ou streetwear, skate, roupas, acessórios, ou bicicleta. Então, a gente sentou, conversou. Como o orçamento ele era baixo, claro que, na época, o dinheiro até valia um pouquinho mais que hoje em dia, né? A gente sentou, conversou e decidimos daí abrir nesse segmento. Nesse meio tempo, o Marcos pediu demissão no trabalho que ele trabalhava e eu estava dando início a uma contratação numa multinacional no Shopping Neumarkt. Então, o Marcos estava se desligando da empresa e eu estava iniciando a contratação, né? Então, nesse período, ele foi atrás dos produtos que a gente colocaria na empresa. E, no começo, é muito difícil trazer marcas muito conhecidas, né? Então, ele foi para São Paulo e procurou algumas marcas dentro do nosso público, todas originais, né? E eu lembro até hoje, abrimos com 2 araras, com 5 shape na parede, com o caixa e com 2 manecos. Esse foi a estrutura da nossa loja. Mas que gera um grande esforço naquele momento ali para vocês, né? Dentro do que vocês tinham, enfim, para poder fazer, iniciar, o que as pessoas às vezes imaginam que tudo é muito automático, né? Mas imagina que deram uma secada na fonte de recursos para poder fazer aquele que parece tão pouquinho, mas que no fundo custa, né, Marco? E também é o que o dinheiro alcançava. Pois é. Tu pensa, na época ainda, tu pensava assim, eu tenho um troquinho aqui, o que eu faço? Troco meu carro ou vou... Não, eu vou abrir uma loja, daí tu começa a comprar um balcão, uma arara, aí tu vê que o teu dinheiro não vai dar para muita coisa, assim, que vai dar para pouca coisa. Aí você vai focando só naquilo essencial que tu precisa. E a gente se lançou e sem como a Raquel falou, sem um planejamento. A gente não sabia nem exatamente quem os seus fornecedores, isso ainda estava sendo definido. Eu tinha alguns contatos, né, que eu estava... Ela falou ali dos 5 shapes e tal. Cara, desde o início a proposta foi oferecer um produto de qualidade num preço justo. Isso foi até devido à experiência que eu tive em outro skate shop antes e que eu gostei muito de trabalhar nessa empresa antes. Então, eu olhava para aquela... Eu pensava, o que eu posso fazer? Aonde eu vou empreender? Eu gostaria de ter uma loja nesse segmento. Aí, como a Raquel falou, o negócio da bike, eu já trabalhei em fábrica, já estava me preparando para ter uma oficina, para ser mecânico. A bike ainda é o meu esporte, né? Eu ainda gosto de pedalar, ainda é o esporte que eu tenho preferência, então eu sempre mexi muito em bike. Aí, quando eu fui pro skate, até na outra loja que eu trabalhei, foi muito legal. Eu sempre falo, eu gosto muito de pegar um skate de alguém quebrado, sujo. Eu falei brincando, né? Pisou no cocô de cachorro, andou de skate, trouxe lá na loja, não tem problema, ele vai pro balcão, eu mexo. Né? Isso já vem da época da bike, que eu gostava muito de mexer em bike. Então, essa parte aí, para mim, foi legal. Assim, me atualizar, estudar e ir para esse ramo foi uma parte assim que eu me adaptei e gostei muito. E até hoje fico muito feliz em mexer em skate quebrado, velho, não precisa. Mas quando a Raquel cita que você estava nessa dúvida entre skate e bike, o que foi preponderante para cair no caminho do skate? A bike era um hobby, um lazer. Quando eu comecei a pegar bike para consertar em casa, eu demorava para entregar, porque eu ficava, não é a minha bike que eu estou mexendo, tem que montar uma roda, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu não estou ajustando a minha para depois sair na rua e andar com ela e ver o resultado. Eu estou fazendo para outro. Daí eu já comecei a travar ali. Aí eu já vi que meu negócio é vender e montar os setups ali do skate, né? Montar que daí já até é uma manutenção mais fácil, assim, não é? Eu sei que é complexo em questão da diversidade de peças, mas é mais fácil trocar um rolamento de uma bike do que você desmontar uma roda de uma bicicleta, do que você trocar um central de uma bicicleta, mexer numa suspensão, né? Aí, cara, e outra coisa que
A bike, tu entra dentro da oficina, tu fica trabalhando nela lá, basicamente sozinho. O skate, tu traz o cliente para o balcão, tu senta com ele no balcão e tu fica conversando. E é um público que eu sempre falo, assim, o que eu quero deixar... O público que a gente trabalha é muito massa. Assim, as pessoas que a gente atende, o jovem, a criança, o adulto que vai na nossa loja, ele é um público que tu não tem o que reclamar desse pessoal. Um pessoal muito de boa, um pessoal muito que vai lá na intenção de adquirir um produto, já que ele já tem uma coisa na cabeça, já quer uma coisa diferente, ele já quer, então ele já entra com um astral legal na loja, né? Ele não é um cara que ele vem para te trazer muito problema, assim, a própria questão da bike, ela pode acontecer problemas nesse, né? Tu pode consertar, pode dar algum problema, pode daí já mais estresse e tal. E o skate, tu botou no balcão, tu começa a mexer, tu vai conversando, tu vai conversando com o jovem, tu vai... Aí entra uma questão bem mais ampla aí, que eu acho que ao longo da conversa nós vamos... A questão de você ter, às vezes, a oportunidade de ser um exemplo de conduta em algumas coisas para o jovem ou para a criança que está ali conversando contigo e está tendo... Perfeito. Eu acho que dava para conversar. Vamos chegar lá com certeza. Sim. Raquel, eu queria entender daí, estamos lá, você troca de empresa, você vai para uma multinacional, então o Marco começa sozinho no negócio. Isso mesmo. E quando é que você mergulha junto aí? Quanto tempo demorou para isso acontecer? Então, nesse período, o Marcos ficou 4 anos sozinho na loja. 4 anos? Isso, 4 anos. E eu, na verdade, quando iniciei na loja, eu também aconteceu. Foi obrigada, né? Porque na época fui diagnosticada com burnout, né? Para quem não sabe, é excesso de trabalho, depressão e ansiedade. É chamada síndrome de burnout, né? Isso mesmo. Então eu fui obrigada a ficar encostada, né? Então fiquei um período aí de descanso. Só que esse período de descanso serviu para me ressignificar como pessoa e trazer melhoria para a nossa empresa também, né? Porque eu vinha de uma pegada diferente, que é trabalhar em shopping, com atendimento acelerado, você sempre trazendo alternativas para você bater a tua meta, né? E venho para uma loja de bairro, nossa empresa, onde a gente vai ter que criar novas estratégias, trazer o cliente para a loja, novas possibilidades. Então, ao mesmo tempo que eu estava superando uma doença, eu estava superando estratégias para ter um crescimento, um desenvolvimento da empresa. Mas ele, querendo ou não, a empresa já estava caminhando para consolidar, porque, né, 4 anos, e o Sebrae já esteve aqui conosco, basicamente 70% das empresas ela morre nos 3 primeiros anos. Sim. Então, passada essa fase, ela já começa a buscar ali uma solidez. Aí, 4 anos, você já entra de cabeça com teu marido já numa perspectiva diferente, né? Tipo, o que era uma incerteza já começa a levar uma formatação de fato concreta, né? Isso. Nesse período até do início, que nem o Marcos citou no começo, a gente tinha muita dificuldade de trazer algumas marcas, né? Porque algumas empresas exigem o amadurecimento da tua empresa para poder colocar a marca para você poder comercializar, né? Perfeito. Então, quero uma marca, por exemplo, Santa Cruz. Vou dar um exemplo, né? Que é bem conhecida no nosso segmento. Você entra com o pedido, faz o cadastro e entra para análise. Então, eles vão fazer a aprovação para ver se a tua loja já é madura o suficiente para você poder comercializar. Então, de início, a gente teve essa dificuldade, né? Então, quando eu entrei, a gente já estava numa nova página, já tinha algumas marcas inseridas dentro da empresa. E eu tentei buscar alternativas para melhorar isso, né? O Marcos até pode falar um pouquinho mais desse processo, porque eu estava focada em 2 trabalhos ao mesmo tempo, né? Eu estava muito focada na minha empresa, que eu trabalhava de funcionária, sempre batendo a meta, e no que eu podia ajudar ele, eu ajudava também, né? Mas basicamente era contigo, né, Marcos? Isso. Eu vou dizer assim que eu fiz o básico até ali, né? Esses 4 anos, como tu diz, eu vejo depois que a Raquel entrou que eu não estava fazendo o suficiente que precisava naquele momento. Quando eu digo básico, é o sistema antigo, esperar o cliente vir até a loja, esperar
na porta ali, como eu aprendi lá atrás, antes de mídia social, antes de... E a Raquel, como ela disse, ela vinha de uma empresa muito mais agressiva nas vendas, usando todos os meios que tem disponível para você chamar a pessoa, para você chegar até o cliente com o teu produto, com o que tu tem, né? Para você, quando tu recebe alguma coisa, para a pessoa saber que você tem aquele produto. Então, quando a Raquel veio, aí foi um outro processo, foi um outro período, foi aquela... agora nós vamos trabalhar na questão de marketing, mídia social, a primeira providência é falar a linguagem, né, bem o Instagram ali, vamos começar a trabalhar com o Instagram. Eu era péssimo para fazer foto, até hoje não é uma coisa que eu me saio bem, né, cuidar de mídia social, mídia digital, né, marketplace, essas coisas, não é uma coisa que eu me saio muito bem. Então, a gente, quando a Raquel entrou, a experiência dela e como é que eu vou te dizer, o fato dela gostar de trabalhar com isso, né? Que já é uma coisa que para ela não é uma coisa penosa de fazer, já é uma coisa que ela gosta de fazer, aí deu um up, né? Daí deu... Ô, Marco, mas eu queria perguntar assim, ó, o primeiro dia, cara, quando você assim começou o teu negócio de fato, você falou da questão de esperar o cliente. Como é que foi assim em relação, cara, vai entrar alguém, não vai entrar alguém? Quando entra o primeiro cara que tu vai atender, tu lembra disso? Tu te recorda bem como é que foi? E ao mesmo tempo, que sentimento tu tinhas internamente? Cara, não vai dar certo, não está vindo ninguém. Como é que foi esse início que sempre é tão marcante na vida do empreendedor? Cara, assim, hoje a gente enxerga de uma forma assim que eu e a Raquel sozinho a gente não faz nada ali. A gente acredita que tem uma força, né, superior ali que está direcionando a gente, que era para a gente chegar até aqui, porque em momento algum eu achei que não ia dar certo, cara. Em momento algum. E olha, eu vou te mostrar uma foto da loja quando abriu, realmente o problema é que os produtos, algumas coisas você fazia o pedido e demorava para vir, demorava para chegar. Então o dia que a gente abriu, eu tinha coisas dentro dessa caixa de feira, assim, no chão colocado ali dentro, estava tudo muito precário. Assim, Marcos, e esquecemos de contar um pequeno detalhe sobre isso. A gente abriu sem placa. Sem placa. Sem nome. Sem nome. Então a gente realmente não tinha nome. É fora de curva, tá, gente? Simplesmente a gente não tinha ideia de qual seria o nome da loja. Olha aqui, ó. Você que faz plano de negócios, planeja... Não ouça esse episódio. Cara, não cumpriu uma etapa. Nem nome a empresa tinha. Identificação visual. Nada. Não tinha. Gente, por isso que eu falei. A nossa loja aconteceu. Olha. Então, você tem que dar palestra, cara. A gente precisa ser estudado. Quantos anos já tem de empresa? 9 anos. Nossa. Perceba. Aí aconteceu isso ali que eu te falei, né? Tipo, tu perguntou como que foi o primeiro cliente. Cara, eu te falar, os primeiros clientes eu vou ter um pouco de dificuldade de te dizer. Mas o primeiro representante, acho que foi a gente nunca esquece. O primeiro representante, esse me destruiu, cara. E esse cara, ele me botou para baixo, assim, que de noite eu não conseguia nem dormir, assim. Aí é que foi na hora, né, que a importância para o homem da esposa, né, que daí a Raquel me viu naquela situação, ela tomou uma atitude e conseguiu outro fornecedor para nós, que foi muito bom, né? Mas dessa experiência ali, porque eu queria muito aquele produto na minha loja e o representante, eu liguei para ele, eu acho que ele, né, como a gente tá rindo aqui, mas ele não achou muito engraçado, ele chegou na loja achando que era uma coisa e não estava pronto, né? E eu estava até comentando com o Eliomar antes ali, as coisas que ele me falou. Isso sim, eu não aconselho, eu não concordo com você fazer isso com ninguém, porque se a pessoa está começando, você precisa valorizar aquilo que ela está fazendo de acerto e encorajar essa pessoa a sair. Jamais você vai colocar ela para baixo e vai dizer e vai apontar os erros, porque a pessoa sabe que ela está no início, ela sabe que está faltando muita coisa, ela sabe. Então não adianta você chegar muito bruto assim com quem está entrando no mercado, assim, com quem não tem nem ainda a visão. E cara, essa experiência ali para mim foi marcante, assim, poderia ter sido desmotivador, foi assim de certo ponto, mas eu falei para o Leomar, eu cheguei a anotar num caderno as coisas que ele me falou, de tanto que me magoou.
dele dizer sobre a aparência da loja, que estava horrível. Ele falou, não tem nem placa nisso aí. Vocês não têm nem o nome, vocês não têm nem placa. Você fez eu vir até aqui, né, para mostrar meu produto. Eu, não, cara, e olha só, eu, né... Por isso que é legal, né? Tipo, você vai na honestidade que vai dar certo. Vai na honestidade. Eu falei para ele, cara, mas olha o shape que eu tenho aqui. Ainda era uma marca importada, né? O shape, na época, assim, um shape bem legal que eu consegui para trazer. Olha as peças que eu estou conseguindo trazer, cara. Estou conseguindo trazer um produto legal para a loja. Só que está no processo, está no andamento ainda. Ainda não tem... Mas a proposta é muito boa, assim. Eu tinha mais produtos ali, né? E eu não estava com uma coisa mal intencionada, querendo tirar proveito do pessoal, vender uma coisa ruim, vender meramente ganhar o dinheiro em cima, né? Desde o dia que abriu já dava para ver a diferença nisso, né? Então a postura dele foi estranha, não concordo. Hoje é difícil ver no meu ramo alguém trabalhar assim. Hoje é muito difícil eu ver alguém chegar com essa abordagem. Não sei o que aconteceu aquele dia lá, que a gente praticamente não viu mais esse tipo de postura nos representantes. Mas deu um desperta isso? Essa postura dele? Trouxe uma resposta, né? Que foi, daí a Raquel falou, não, mas tem aquele outro lá que o pessoal também está pedindo. Deixa que eu vou conseguir aqui. Daí ela procurou, na época tu vai nos meios, acho que nem pelo Instagram, foi pelo Google, e fomos tal. Entrei em contato com outro lá, não, eu posso te atender. Até, inclusive, tem um parceiro que atende até hoje, né? Que foi um dos primeiros que começou a atender a gente. Ele falou, não, o skate, o ramo que vocês estão é isso aí. É uma coisa... tanto que, se tu for ver, assim, até no exterior, tem lojas que são extremamente voltadas para manutenção e peças. Então, não vai ser... Às vezes é num porão, às vezes é uma coisa... Não é nada assim tão chique. E aqui a gente estava... Claro, na cultura, assim, até a nossa intenção era ter uma coisa mais elaborada e tal. Mas ele falou, não, cara, o skate é isso aí. As peças são para o praticante de skate, as roupas são o cara que anda de skate ali, nós vamos te fazer aqui um pedido e tal. E aí começou um trabalho. Mas quando vocês falam em não ter nome, não tinha nome de fato ou apenas visualmente o nome não aparecia? Não, os dois. Ah, é? Não tinha nome. Por que não pensaram nisso? Não. Pensamos, que, na verdade, não definimos. Não definimos. Foi tão rápido, a gente pegou o dinheiro, decidiu que ia abrir e a gente se lançou. Então, a gente pensou por último o nome. A gente nunca tinha estudado como abrir empresa. Mas nem concorrência, né? Saber se tinha loja perto, se não tinha. Exatamente, não sabia. Descobri depois. Descobrimos depois. Eu não sabia. E tá errado. Hoje, analisando toda a nossa trajetória, a gente fez loucura. Sim. Tá? Porque o certo é você analisar o teu bairro, fazer um histórico, um estudo, né? Ver quem é o público, talvez, né? Pensar no visual da tua empresa, a mercadoria que você vai colocar. E a gente fez tudo ao contrário, tá? Então, a gente conversando, o que poderia ser o nome, né? Será que uma manobra de skate ou algo relacionado à rua? Não tinha definido nada. Aí, nesse período, veio um rapaz, que inclusive é nosso amigo até hoje, que é o Mazico, né? Vou citar o nome dele, né? Ele faz parte aí da nossa história. Ele veio oferecer para o Marcos o trabalho de artes, né? Colocar placa, acho que adesivo também, né, Marcos? Comunicação visual. E eles conversando, porque ele é um dos que anda de skate das antigas, né? E conversando entre eles, chegaram na definição Ladeira. Daí, quando a gente escutou esse nome, eu acho que ardeu o nosso coração, porque é uma modalidade do nosso segmento, né? Perfeito. E então eles ficaram definidos, tá, mas Ladeira o quê? Ladeira é SA, só que SA não dá, né? Porque é sociedade anônima. Sim. Então eles colocaram Ladeira.a, que é streetwear e acessórios. Então foi determinado assim. E aí tem um nome que o público fica na mente da pessoa, né? Enfim, acho Legal. que é isso. Tem tudo a ver com o segmento, né? De facilita, né? Isso. Muito bom. Mas pegando esse gancho da marca ali, de fato as grandes marcas têm disso, sabe? A gente conversando com outro entrevistado aqui do ramo esportivo, loja de esporte, e que a gente estava convidando para vir para cá, ele comentava isso, que no começo nenhuma grande marca queria atendê-lo. E isso, no meu ponto de vista, é muito errado, porque qual é o julgamento dessa grande marca? Ela investe milhões em marketing,
né, para contratar grandes jogadores, para divulgar seu nome, e aí o representante não quer atender aquele possível nova loja porque acha que não vai ter potencial, porque acha, cara, se você estiver pagando o valor justo, né, e você tá ali se colocando à disposição para colocar um comércio para vender a marca do cara, eu tenho certeza que o executivo lá em cima que investe milhões, ele nem sabe. Isso é muito comum. Isso acontece em vários ramos, vários segmentos, e o empresário que está começando, né, o empreendedor que está iniciando, às vezes não pode ter aquela marca e os caras gastam tanto e você fica a ver navios. E às vezes, Edinho, eles fazem um teste com o cara, eles fazem a exigência de um pedido inicial muito alto. Sim, para nem comprar. Né? É por aí, né? E eu queria, ainda sobre marca, eu fiquei com uma dúvida, porque a moda ela vai mudando, né? Eu digo moda não só de roupa, mas a moda do que a preferência das pessoas. Marcas que na década de 80 eram famosas, na de 90 morreram e por aí vai. E no skate não é diferente. Você até citou uma marca que está há muitos anos, né, que é Santa Cruz, mas tem marcas que, por exemplo, quando eu era mais adolescente, hoje eu quase não vejo. Por exemplo, Drop Dead, hoje quase não se vê. E na minha época era a marca mais... Como é que é para vocês que estão nesse ramo e sentindo esse feeling para poder saber, pô, não, agora tá vindo essa marca aqui. Agora a gente vai ter que botar mais recurso aqui porque a gurizada quer mais essa. Mas aquela outra ainda vai ter o cara que, né, que é das antigas, que, pô, ele gostava daquela. Como é que ia fazer essa divisão dentro de uma loja? Na verdade, o cliente, às vezes, a maioria das pessoas, elas acabam pedindo na tua empresa qual é a marca que eles estão procurando no momento, né? Até porque a rede social tem muita influência. TikTok, Instagram, vem essas ondas de marcas, né? Então, a gente vai sentindo em peso o público pedindo. Se você não conseguir a marca, você precisa procurar alternativas. E, na verdade, é tudo uma questão de teste. Porque, às vezes, a pessoa não compra tanto pela marca. Ela gosta de uma roupa que caia bem, tem um preço justo e que ela saia na moda. Certo. Então, tem o público ainda que é fã de marcas, né? Então, eu acredito que a gente vai fazendo esse teste e vai gerando organicamente mesmo. Eu não quiser falar um pouquinho, Marcos? As marcas hoje elas se atualizam também, né? Então, algumas empresas, alguns produtos você é obrigado às vezes a deixar para trás e se adaptando ao que vem acontecendo, o que o teu cliente pede, na verdade, né? Se o cliente você precisa pagar suas contas, você precisa comprar e ter produtos para revender. Então, às vezes, eu gostaria de ter determinada marca, gostaria de ter isso, mas às vezes não é o que está vendendo. Então, ali você tem que se adaptar. Mas aí vai a questão de tu ter um bom senso, que nem tudo você vai só pensar no lado assim do dinheiro. Você vai ainda manter a tua identidade, porque as coisas são meio cíclicas. Às vezes, determinado produto está vendendo, e daí daqui a 6 meses volta a ter uma procura, ou então vem gente de outro lado da cidade e fala, você que tem esse produto aqui, essa marca aqui, eu não achei em lugar nenhum. Então, isso aí também tem que ficar meio ligado. Assim, tu não pode só pensar no que... É meio complicado. Você não, na moda do momento, né? Você precisa atender o que o cliente está pedindo, mas não isso. pode ser escravo disso. Porque, às vezes, ele vai te pedir coisa que tu mesmo sabe que não vai muito longe. Assim, Marco, mas nessa questão, e aí acho que é interessante fazer essa linha, tu citou muito antes a questão da abordagem com o cliente na loja, da troca de ideia, da gurizada que te passa as informações. Comenta um pouco isso. E eu quero dizer que a primeira impressão que eu tive foi essa, a primeira vez que eu visitei eles por canto do Matheus, né? Tu fosse super receptivo e ele provoca muito essa troca de ideia, ele conversa bastante. Eu lembro que eu levei o skate do Matheus lá para arrumar, Marcos já botou um kitzinho em cima do balcão, já começou a analisar. Então, sinceramente, para o cliente passa esse carinho, esse apreço. Pô, ele ficou analisando, já viu ali direitinho e tal, e nós nem havíamos pedido para chegar a tanto inicialmente. E já mostra toda a aptidão que tu tens e o apreço. Então, como é que é essa troca e essa, vamos dizer assim, essa abordagem com a gurizada principalmente, que muitas vezes só quer ser ouvida e poder ter um pouquinho de atenção? Bom, sobre o contato com o cliente, cara, é ali que eu tiro a minha referência, assim, não querendo julgar assim o vendedor, o representante, mas a gente precisa fazer uma triagem daquilo que de melhor tiver no mercado num custo-benefício
que as pessoas possam comprar. Então, nem tudo que o cara fala que é o melhor produto que está no mercado é, de fato, o melhor produto do mercado. Então, eu, por exemplo, não ando de skate, então eu preciso saber a opinião de quem anda de skate. Então, claro, primeira coisa, assim, é uma coisa bem importante, ter alguém andando de skate com as minhas peças, testando essas peças para mim, sem ele ter que pagar, porque senão ele não vai... Até porque eu escolho o que ele vai usar, né? Então, a gente diz que é um atleta teu ali, que você tem você apoia, né? Você dá peças para ele, shape. No geral, são as peças de skate, né? E aí a questão do público que compra, das pessoas que compram, você precisa estar muito antenado no que eles falam sobre determinados produtos, né? E tem a questão que eu te falei ali da oportunidade de tu estar conversando com um jovem. Eu estou com 43 anos, eu tenho experiência de vida de rua, assim, de estar na rua ali e tal, desde a adolescência, desde os 12 anos de idade eu já estou na rua. Então, às vezes, eu atendo um menino de 12 anos de idade, eu já vi muita coisa, já tive muita experiência, e, às vezes, ele tem a oportunidade de ter contato com uma outra referência diferente do que aquela que ele está tendo em casa. Um exemplo, aí, esses dias um cliente montou um skate, doou o skate que sobrou, o skate antigo dele, falou, deixa esse aqui para vocês doarem, para quem precisa. E a hora que apareceu a pessoa certa, apareceu o menino lá, eu doei esse skate para ele ficou muito feliz, porque ele estava com um skate de brinquedo, né, que a gente fala, que é o skate do camelô ali, que é bem mais complicado para ele, a situação ali. Aí eu dei o skate mesmo para ele e comecei a perguntar sobre ele em casa, a família, e ele comentou que o pai dele fica 3 dias fora de casa, porque tem problemas com droga e tal, e... Cara, a vez ou outra esse menino vem na loja, traz o skate dele para o balcão para mexer, para montar. A Raquel me cobrou essa semana que eu andei dando rolamento para os meninos lá, porque eles passam os 3 lá na frente. Eu sei que eles estão andando, eu sei que um menino desse atravessaria a cidade por causa de um rolamento ou um parafuso. Então, o quanto é importante para eles estarem tendo essa oportunidade. E, ao mesmo tempo, eu tenho a oportunidade deles para mostrar um exemplo diferente para ele de visão de mundo, assim, né? Que nem tudo é você, né? Eu entendo o problema que ele está tendo em casa, mas às vezes na rua você aprende, infelizmente, você aprende trapacear, você aprende mentir, você aprende outras práticas aí que a gente já sabe. Então, tu ter uma oportunidade de ter uns minutos ali, de ter um tempo, e às vezes não só uma vez, às vezes mais de uma vez com essa pessoa, para você mostrar um outro testemunho para ele, cara, isso eu acho incrível. Cara, assim, fantástico. Isso vai além da relação comercial, cara. Tu tá sendo, acima de tudo, um cara humanitário total. Por isso que eu gosto de mexer em skate velho, skate quebrado, skate detonado. Eu gosto de sujar a mão, eu gosto de botar em cima do balcão, eu gosto de conversar com a pessoa. Isso aí é fantástico, cara. Isso é fantástico. Fantástico mesmo. Para aquele menino, naquele momento, Marcos, tu está sendo exatamente a figura do pai que ele tanto está sofrendo pela dificuldade que o pai vive no momento. Então, as tuas palavras, pode ter certeza que tem uma densidade naquele garoto que vão passar muitos anos, tu nem vai mais estar aí, talvez, como eu também não, e o garoto vai lembrar de você eternamente. Aliás, nós temos a mesma idade, inclusive. Sim. Então, acho que a gente tem muito a passar para essa gurizada, e isso é muito real. Ou seja, essa gurizada muitas vezes precisa disso, de ser ouvida, de poder falar. Né? Então, você faz isso no teu comércio, além de fazer as suas vendas, que é o teu objetivo principal, mas, cara, ouvir... Cara, a gurizada, como tu falou, eu não tenho dúvida que atravessa a cidade a pé, inclusive, por conta de um rolamento, por conta de não sei o quê, porque o menino está cheio de sonhos. E o skate desperta muito isso. Vê aí esses campeões aí, hoje o Brasil está nas Olimpíadas, inclusive com o skate, e a gurizada também começa a sonhar diferente do que era a nossa época, que muitas vezes era só marginalizado por conta de andar de skate ou algo assim, já se ligava com drogas, já se ligava com tanta coisa que, graças a Deus, isso hoje já não está mais basicamente existindo. Está aí o skate rompendo fronteiras, inclusive. Então, esse papel é fantástico. Por isso que a gente precisa fazer a diferença, né? Ter voz ativa. Exato. Porque se o menino só tem o contato com as pessoas que não vão agregar em nada,
pode desvirtuar, porque ele já não está com a cabeça boa, né? Exato. Então, o nosso papel como lojista e ser humano também Exato. é trazer esse testemunho, né? Exato. Essa visão de vida diferente para a criança, adolescente. Agora, tá tudo muito bom, tudo muito legal, mas vamos entrar nesse aspecto de casal aqui, Edinho. Vamos fazer a pergunta da audiência, né? Na sequência tu já deu 40 minutos. Da audiência? É. Então vamos lá. Que Depois tá vai bem vir no- uma polêmica Tá aí, bem vai no lá. tema que foi falado. O Sheila, nosso produtor, separou 2 perguntas que batem bem com o que está sendo falado agora. A primeira é do Ricardo. Ele pergunta: como vocês se envolvem na comunidade de skate e o que fazem para apoiar a cultura do skate? Eu acho que já respondi, né? O que mais assim diariamente, se tu for ver, eu tô falando assim, tô falando de um caso, mas eu dizer assim, Ricardo, isso é diariamente que eu tô te falando. Então, diariamente eu recebo jovens, crianças na minha loja que quando ele vem, ele tem todas as peças de skate ali para ele ver, para conversar comigo, para falar sobre aquilo. E ele está tendo a oportunidade de ter uma experiência de vida, às vezes, diferente do que aquela que às vezes é oferecido, assim, que a gente sabe, né, que tudo que é até desde o futebol, você está na rua, você está no campinho lá, você está exposto a certas coisas, você está exposto a certos riscos, né? Então, ali a gente tem certeza que a gente está usando o nosso espaço para trazer um testemunho, um exemplo diferente para essas pessoas que praticam esse esporte. Isso aí, para mim, já é muita coisa, né? Em relação à organização de eventos, em relação enfim, em relação da organização de eventos em geral, acompanhamento de obras, tem as pessoas muito mais engajadas que eu, né? Aí você tem o pessoal da Resistência CRIO, ali do Boa Vista, que são os caras que organizam eventos muito bons. Você tem o pessoal ali até da Associação de Blumenau do Skate. Você tem o Jorge, que é um cara bem envolvido com o skate também. Tem o Lelo. Tem esses caras aí que daí, nessa parte, assim, eles já são bem mais engajados que eu, né? Então, já seria mais interessante já a questão dos eventos ali, né? Conversar com eles. Ali do Boa Vista, ali, o MIB, o Cristiano Teatro, esses caras. Tem o Nico, né? Tem muitos nomes aqui em Blumenau. Eu devo estar esquecendo muita gente, até peço perdão. Mas tem muitos nomes assim relacionados aos eventos, assim, muito mais envolvidos que nós. Eles não são lojistas, eles organizam o skate na cidade, promovem os eventos da cidade. Exatamente, são pessoas que praticam esporte, gostam do esporte, estão há anos, aí são pioneiros no esporte aqui em Blumenau, e os caras estão sempre envolvidos com o evento, trazendo gente de fora, correndo atrás, que também não é fácil. O Jorge lá estava acompanhando as obras ali da pista nova, né? Essa semana, esses meses últimos que passaram aí, o Lelo, esses caras daí são os caras que estão mais à frente assim dessa questão da parte de eventos e obras, né? Aliás, no Boa Vista dá uma galera, né? Ali faz uns eventos bonitos mesmo, naquela pracinha ali, dá um pessoal grande. Os né, cara? eventos do Boa Vista são top, são bem legal. Legal. E a segunda pergunta que o Sheila separou foi do Rafael, que bate um pouquinho com o Mazinho falou, né? O skate ele mudou de comportamento, digamos assim, nos últimos anos. Ele virou um esporte de verdade mesmo, né? Ele encarado como esporte, ele estava na Olimpíada. E o Rafael pergunta: o skate como esporte olímpico, como isso impactou nos negócios? Cara, impactou muito, impactou bastante. O skate infantil teve uma procura grande, o skate adulto teve uma procura grande. É mais uma coisa que eu acho que eu estou esquecendo aqui, até responde um pouco a pergunta anterior. O que tu está vendendo para o teu cliente, nós aqui, a Loja Ladeira, a gente está vendendo um skate para a pessoa praticar o esporte, né? A gente não está investindo num marketing para vender um produto que quando tu comprar, tu vai usar. Não é como a gente fala, tu está vendendo, mesmo para criança, tu está vendendo um skate que ele vai praticar o esporte de skate, né? Tu não está buscando apenas o lucro em cima daquilo ali, tu não está... E tu vai ver de tudo no mercado, tu vai ver um pouco de cada coisa, tu vai ver, a gente vê skate que a criança vai usar quebra, né? Às vezes existem os genéricos, e essa parte a gente evita trabalhar porque a gente é uma loja especializada de skate, então a gente sabe que quem sair dali vai praticar o esporte.
As Olimpíadas, cara, foi brasileiros ali sendo reconhecidos, ganhando medalha, então deu um up, né? Dá atrás, de novo, o esporte à tona, assim, né? Traz na época ali deu um up, assim, e espero que continue, né? Espero que... E assim, olhando de fora, né? Nunca tive loja de segmento, nada, mas olhando de fora, por exemplo, quando o Guga estava no tênis, todo mundo falava do tênis. As lojas de tênis bombavam, então isso ajuda de fato a mídia direcionada a pessoa ter esse interesse, né, de saber mais da modalidade, da criança se interessar. E lembrar que temos um catarinense medalhista olímpico, inclusive, que é o Pedro Barros, né? Sim, de Floripa. Exatamente. Exatamente. Até a questão ali, Floripa é um exemplo assim, abriu essa pista aqui, né, no terminal. Floripa é um exemplo de uma cidade que recebe atletas até de outros países para competir, né, e até às vezes confraternizar naquele bowl de Florianópolis. Criciúma, né, Marcos? Criciúma também. Todo né, ano com competição a nível internacional, inclusive. Isso. Então, assim, até em relação... ninguém está perguntando o que eu vou responder, mas em relação à pista, que abriu agora o bowl, né, a gente conversando com as pessoas... e com as pessoas que praticam, eu estava comentando com a Raquel, eu acho que agora seria o momento de reunir o praticante mesmo, né? Pegar o cara que anda lá naquela pista e trazer ele para junto das autoridades para ver quais são os pontos ainda que falta acertar para alinhar e fazer o ajuste fino ali na pista para ver quais são os pontos ainda que... né? E quem sabe, por que não, até atletas maiores aí para ajudar, né? Aqui a gente tem a Associação de Skate de Blumenau também, né, que reunir com esse pessoal e para fazer os acertos finais na pista, porque essa obra para nós foi muito importante, né? Foi uma obra assim que eu tenho amigos de fora, de outras cidades que vêm andar nessa pista quando vêm para Blumenau. Tu refere ao terminal da Água Verde? Isso, o Bowl, exatamente, o Bowl que foi inaugurado agora. Pô, a gente ficou muito feliz do prefeito direcionar ao skatista uma obra daquele porte ali, daquele tamanho ali. Isso é muito importante, né? Tu pode organizar evento ali, tu pode trazer até comércio para a cidade, tu pode trazer muita possibilidade, mas tem algumas reclamaçõezinhas, né? Sim. E daí agora que eu acho que é a hora de pegar o cara que pratica mesmo, o cara que vai lá andar, o jovem, o atleta, seja ele até se tivesse mesmo, né, a oportunidade aí de conversar com atletas profissionais, também colocar nessa reunião aí para fazer alguns acertos finais ali para ficar exatamente do jeito que o pessoal precisa, né? Alguma reclamaçãozinha ou outra tem, né? A gente viu o pessoal acredita ainda que tem alguns ajustes finais a fazer, mas a obra foi... Eu fiquei muito feliz assim, né, na condição de lojista em Blumenau. Eu quero mais é que abra mais essas pistas e que... Sem dúvida. E que continue. Fomente, né, o esporte, né? Exatamente. Queria perguntar dessa relação do casal, porque, querendo ou não, nós trabalhamos aqui com vários tipos de segmento, entrevistamos diversas situações. Tem um cara, por exemplo, que é sozinho, tem um cara que tem sócio, tem um cara que não quer ver sócio na sua frente, tem um cara que trabalha em casal, trabalha em família, tem um que não dá certo em casal, não dá certo quando já pegamos, e tu não tem a fórmula ideal, literalmente não existe. Para cada um é uma situação. Como é que é para vocês? O que cada um faz na loja? Primeiro, para o pessoal entender, né? Porque, realmente, vocês convivem 24 horas. É aquela questão de exatamente estar o tempo todo juntos. E isso também tem que ter uma administração, porque quando você está fora, vocês já trabalharam em outros segmentos, vocês têm muitos assuntos a pôr em dia, vocês têm muita coisa a conversar no período da noite, final de semana, como qualquer outro casal que trabalha em empresas diferentes. Mas quando se trabalha juntos o dia todo é diferente, vocês estão bastante tempo juntos, ou seja, há um desgaste maior também, naturalmente. Sim. Como é que é isso? Como é que vocês se dividem? O que cada um faz na loja e como administrar essa relação que vai além do profissional? Bem, antes de tudo, eu acho que qualquer casal, sendo dentro da tua casa ou na empresa, precisa primeiramente a comunicação, né? Tudo que você for fazer, senta e conversa. Porque os dois precisam pensar sempre junto. E que ninguém está brigando, né? A gente está trabalhando junto. É para o bem dos dois. Então, a comunicação ela é fundamental. Se você se dá bem dentro da tua casa, na empresa vai refletir. Você nunca pode trazer o problema de dentro da tua casa para a empresa. Porque o cliente ele não tem culpa do que você está vivendo.
né? Os problemas a gente encara em casa, resolve em casa e a empresa segue em diante, né? Sobre trocas de funções na empresa, na verdade foi naturalmente, né? Eu cuido mais das mídias, que é a parte de Instagram. Hoje a gente não tem site, né? E o Marcos ficou mais na parte burocrática, né? Que é uma parte que eu não gosto muito de lidar. Então ele ficou com essa parte que é um pouquinho mais difícil. E quer compartilhar um pouquinho, Marcos? Eu estava até conversando com a Raquel. A delegação de funções ela veio de forma natural para nós. Ela não veio assim. Porque é o seguinte: se tem alguma coisa que eu não tenho muita vontade de fazer, que eu não gosto, que não é a minha área, não é a minha praia, não tenho aquela desenvoltura para trabalhar com rede social, para trabalhar, então não tem por que eu delegar funções para a Raquel que vão tirar ela, que vão atrapalhar ela daquela. Então, se tiver que passar um pano no chão, eu passo. Se tiver que ir lá providenciar um almoço, eu faço. Se tiver que limpar, organizar o estoque, ou eu estar no atendimento e ela está só na questão ali providenciando ali foto, providenciando o que mercadoria tu recebe direto, tem que estar ali postando. Então, as funções elas foi dividida de forma natural. Elas se complementam, cada um faz o que tem mais especialidade. Não foi forçado, né? Isso. Em relação ao casal, já perguntaram como é que vocês conseguem o casal ficar junto o dia inteiro. Aí tem uma questão, né? Nós passamos uma fase do casamento que tinha mais problemas e hoje nós estamos numa fase que tem menos problemas. Então, hoje dificilmente a gente deixa algo pendente para trás em relação ao casal. Então, tudo tem que ser acertado, tudo tem que ser conversado. Então, quando tu entra na loja, tu já entra com a postura de quem está entrando ali para trabalhar junto. Nós não estamos ali e não dá. Eu e a Raquel não tem como esconder nada de ninguém dentro da loja. Se eu fiz essa semana eu fiz alguma coisa errada ali no procedimento, eu sou obrigado a ir. Raquel, eu errei, eu sei que eu não vou levar uma bronca, mas eu sou obrigado a falar. A Raquel falou de novo. A honestidade e a sinceridade, né? Sim, transparência total, isso, né? Isso, exatamente, porque você está trabalhando com o teu colega. Não é no caso só de marido e mulher, né? Mas às vezes tem gente que tem funcionário. Sim. Como que é o teu tratamento com o funcionário? Exato. Ou sócio, né? Exato. Que não é da tua família. Então, a gente tem que saber lidar com as pessoas no meio do trabalho, né? Exato. Então... E essa era outra pergunta que eu ia fazer. E funcionários, já tiveram essa necessidade? Já pensaram sobre isso? Sim ou não? Como é que funciona isso para vocês? Olha, Leomar, teve momentos assim, da pandemia para cá, o sistema de trabalhar mudou bastante. As redes sociais estão sendo estão trazendo muito mais cliente para dentro da loja do que o próprio tu botar um letreiro, tu botar Então, assim, hoje, nesse momento, eu e a Raquel, a gente tem dado conta de trabalhar os dois. Perfeito. Antes, era um pouco diferente, era mais... porque, assim, hoje, quem entra na loja, normalmente, ele já viu esse produto em algum lugar, ele já conversou contigo, você já fez um pré-atendimento pela rede social, aí, então não dá mais aquele tanto... aquele aglomero assim, de clientes que dá sempre no mesmo horário, que às vezes quem trabalha em comércio sabe, que às vezes está o dia inteiro parado, num determinado momento dá bastante cliente, e daí tu não consegue atender todo mundo. Isso diminuiu muito devido a esse pré-atendimento que tu faz nas redes sociais. O cliente já entra, tu já deixa até separado às vezes a peça dele. E como é loja de bairro também, né? O fluxo de pessoas passando é muito menor do que num shopping ou na Rua 15, né? Então, as pessoas não passam na rua e olham, nossa, tem uma loja aqui. A maioria vem por indicação ou porque viu na rede social mesmo. Perfeito. Então, por isso que hoje não houve necessidade de contratar um funcionário. Mas, em dezembro, geralmente vem alguém para auxiliar nós. Vocês pegam um freelancer, por exemplo, ali? Isso, exatamente. Então, perfeito. Já chamamos. E você chega a comercializar em outras plataformas, Marketplace, por exemplo, o Mercado Livre, o LX, enfim? Vocês têm produtos também à venda nesses locais ou não? Não. Hoje é só o Instagram e o Facebook e o Marketplace. Eu comecei agora a fazer anúncios, né?
É um trabalho que a gente está dando início. Perfeito. Né? Deveria ter feito antes, mas a gente ainda está um pouquinho para trás. Está caminhando. Está caminhando. E como né? é que hoje está a solidez da empresa? Passados esses 9 anos, como é que vocês vislumbram esse planejamento daqui por diante? A empresa está sólida? Hoje vocês realmente têm um retorno daquilo que vocês imaginavam? Como é que está para vocês em termos, né, nesse sentido da solidez da empresa? Olha, Leomar, eu, sinceramente, quando eu abri a loja, eu achava que em 3 ou 5 anos ia estar do jeito que eu queria. Eu te confesso que hoje ainda não está do jeito que eu quero. Ainda tem mais coisas que eu quero fazer, ainda tem mais coisas que eu quero ampliar, que eu quero mudar, mas a gente está satisfeito assim em questão de você está sólido na praça, né? Você está com aquela tradição. Você já está conhecido, você já tem o que tu precisa para trabalhar, já tem um estoque legal. Eu gosto do tanto de mercadorias que nós temos para oferecer para o cliente, a diversidade, o produto que a gente trabalha, eu gosto bastante. Mas tem muitas coisas que eu gostaria de fazer ainda. Ainda tem bastante coisas resumindo, rico a gente não ficou ainda, né? A gente não. Para quem achava que em 5 anos de loja ia ficar rico, mas é a realidade do nosso mercado de hoje. O mercado de hoje tu tens que tomar muito cuidado, assim, né? Mas o próprio processo de crescimento, ele é lento, né? Quem acha que abre as portas e, nossa, vai estourar de vender é mentira. Porque o dia a dia vai mostrando. Erros de compra sempre vai existir. Não existe empresa que não passa por isso. Porque a tendência, ela muda muito, né? O mercado sempre está exigindo coisas diferentes. Então, se a empresa não se adaptar a essas mudanças do mercado, você acaba morrendo na praia. Perfeito. E outro ponto importante é a fidelização do cliente. Como é que vocês enxergam isso? A fidelização é importante, né? Hoje, o bom atendimento é regra para qualquer empresa, né? O pós-atendimento também, né? Na verdade, a maioria das pessoas hoje que frequentam a nossa loja, eu não considero mais nem como cliente, né? Porque acabam virando amigas. A maioria dos clientes vão dar uma passadinha na loja, às vezes só para conversar, porque elas se sentem bem no ambiente, né? Não é apenas uma comercialização de produto. Então, você fideliza a pessoa através da sua amizade, do teu jeito, né? Da tua afinidade com a pessoa. Então, eu acho super importante. Quer complementar, Marcos? Eu acho que a Raquel já falou assim o principal, mas hoje fidelizar a pessoa a comprar só contigo é bem difícil. O teu cliente ele vai ser cliente de outra loja, ele vai ser cliente de marketplace, da internet, e ele vai comprar com você. Então, tu tens que ter isso. Tu jamais vai ficar chateado com ele quando ele não compra com você. Você sabe que hoje é tudo muito... Tem muita concorrência e, mesmo assim, tu vai abrir clientes novos o tempo inteiro. Então, tu não pode mas, ao mesmo tempo, o mínimo que eu acredito que o vendedor, né, quem exerce... Você é um vendedor, você é um consultor de vendas também. Você está ali, você está para falar sobre o teu produto. Então, o mínimo é você... Quando aquela pessoa entra na tua loja, você sabe que você está ali para servir aquela pessoa. Você está ali para falar sobre o produto, você tem que estar capacitado para falar sobre aquele produto, para fazer aquela pessoa se sentir bem dentro da tua loja, e a questão ali de preço justo, né? Um trabalho honesto, um produto que, quando der problema, você precisa resolver. Né? Aí você consegue fidelizar as pessoas também nessa questão assim da honestidade, né? Perfeito. Da honestidade da tua venda. Você não vendeu uma coisa, você diz que é uma coisa e a outra, e a pessoa descobre que não foi uma venda só, né? Que não foi uma boa aquisição, e daí ele, naquela loja ali é a imagem que vai ficar da tua loja, né? Então... Ô Marcos, a empresa está com 9 anos, né? Você que está desde o princípio, de fato, ali mergulhado. Para quem está abrindo a sua loja, o que tu fizestes, mas tu não farias mais? Tu olha para trás hoje e diz, cara, isso aqui para mim não valeu a pena. O que tu passaria de dica para quem está abrindo uma loja, independente do segmento, mas que tu passasse, tu olha para trás hoje e percebe que daria para fazer diferente? Cara, tem várias coisas. Eu sempre fui muito reclamão. Eu sempre fiquei muito, nossa, tem que fazer isso, tem isso, tem que... E reclamar tira o teu foco.
né? Eu sempre preguiça, porque daí quando tu é muito reclamão, tu começa a ficar preguiçoso, tu começa a perder o foco, as coisas que tu tem que fazer, tu já não tem mais prazer em fazer aquilo. E uma das coisas, eu vou dizer uma mudança que eu fiz de lá para cá e que tem me trazido resultado. Eu não me foco tanto mais no problema, né? Quando eu acordo de manhã, eu me preparo para ir para a loja trabalhar. E eu dedico um tempo de manhã para ir para a loja trabalhar. Então, antes de ir para a loja, eu dou uma meditada em tudo, no geral, no dia, no que eu preciso. E como no caso, né, isso eu acho que para qualquer religião, né, eu sou cristão, então eu faço uma oração e busco orientação na Bíblia e em Deus. Mas você pode até... Se você é ateu, não significa que um livro de autoajuda, né, toda essa a tua capacidade de absorver as coisas que vão te preparar para aquele dia e deixar de lado, desculpa se alguém não concorda comigo, mas eu deixo de lado aquela parte de todos os problemas do mundo, as dores do mundo, aonde que deu uma tragédia em outro país, em outro tal, que eu vejo que muita gente começa o dia assim, e é uma carga pesada para você começar o dia. Eu entendo que a gente, às vezes, necessita da informação, mas tu tem que saber o teu limite, até que ponto tu suporta aquilo ali. Tu precisa saber até que ponto aquilo ali não vai... A hora que entrar o teu cliente dentro da loja, você já não vai estar com um fardo muito pesado, você já não vai estar abatido, você já não vai estar desgastado, porque você já saiu de manhã já recebendo aquela carga ali. Então, quando você começou o teu trabalho, quando você der o teu bom dia, ele vai ser espontâneo, né? Você já veio preparado para isso, você já veio com a intenção, né, de ter um dia, né, produtivo, vamos falar abençoado, né, um dia. Então você já dá um bom dia diferente para a pessoa. Então isso é uma coisa que eu comecei a fazer que me trouxe uma transformação muito grande pessoalmente, e dentro da empresa pode ter certeza que acontece. A outra coisa, só para complementar o Marcos, a comparação também. Às vezes a gente olha para a pessoa, uma outra loja, né, e pensa, nossa, eu queria estar como aquela loja. Só que você tem que respeitar o teu processo, respeitar o teu limite. Cada dia é o seu mal, um dia de cada vez. Então, para quem está iniciando, é sentir a sua própria energia, sentir o seu feeling de negócio, né? Cada um tem o seu potencial. Então, não fique olhando para o próximo, né? Essa é uma dica também. Raquel, em relação ao atendimento ao cliente, como é que é atender no dia a dia? Isso é uma outra dificuldade que muitas pessoas têm, porque o cliente, evidentemente, também tem suas dores, também tem suas dificuldades. Tem dia que não está legal, tem dia que ele está mais exposto. Uns são um pouco mais grosseiros, outros são mais maleáveis. Como é que lidar com isso no dia a dia? Olha, no meu caso, eu acho tranquilo, né? Porque eu atenderia uma pessoa como eu gostaria de ser atendida, com sinceridade, honestidade, você ser humana, né? Olhar para o próximo com empatia, porque eu até entendo, né, que às vezes tem dias que a gente não está bem, só que o cliente, o ato de compra, ele é tão bom, a pessoa tem um prazer de comprar, né? E eu tenho que transformar esse atendimento numa satisfação para o cliente. Então, você receber bem a pessoa com um sorriso, né? Eu acho que muda o dia da pessoa. Às vezes com uma palavra de apoio, de incentivo. Então, basicamente isso. Nós já estamos basicamente encerrando nossa entrevista. Eu queria só, para fechar, 2 últimas questões. Queria te perguntar, Marco, o que a Raquel te representa nessa tua história, na loja, no teu dia a dia? Como é que tu visualiza essa participação dela? Cara, eu já, sem querer, eu acabei já respondendo. Quando ela entrou na loja, a loja se transformou, e isso aconteceu dentro da minha casa também, né? A Raquel foi a pessoa que me convenceu a buscar uma ajuda espiritual, a buscar não bater no peito e dizer, eu consigo fazer sozinho, eu estudo, eu faço, dizer, cara, tem mais coisas envolvidas além da minha vontade e do meu entendimento. Então, a Raquel foi a pessoa que me convenceu de que eu precisava buscar uma orientação espiritual, e
E até hoje nosso relacionamento é baseado nisso, é baseado na nossa busca pela nossa melhora diária, como a Raquel falou. Cada dia tu entende que tu precisa corrigir alguma coisinha, tu entende que cada dia tu tem que se arrepender de alguma coisa. Eu sei que se arrepender é uma palavra meio forte, mas tu pode deixar algumas práticas para trás, tu pode deixar uns velhos hábitos para trás e começar a trazer hábito novo e trazer essa transformação. Tanto que eu hoje, né, eu me baseio na Bíblia e eu falava para a Raquel nessas mesmas palavras que eu vou te falar agora. A Bíblia foi escrita por homens e eu não quero ler isso daí, eu não quero. E a Raquel continuou, insistiu, até o momento que eu comecei a seguir o exemplo dela, até o momento que eu via o que ela estava fazendo, que eu comecei. E hoje eu faço totalmente diferente. Hoje eu me baseio na Bíblia para me orientar na minha vida, peço orientação para Deus, o como fazer, como proceder, boto em oração, será que eu faço isso, será que eu coloco essa marca na minha loja, será que eu faço essa mudança, peço para Deus, para Ele me dar, para Ele me capacitar, né, para poder tomar esse tipo de decisão, e a Raquel foi a pessoa que me convenceu a fazer isso, né. E Raquel, para ti, o que representa você lá atrás sair do teu rumo onde você estava, tinha trocado de empresa, estava numa multinacional, de repente absorver um negócio com o teu marido, passar por dificuldades, tentar ser o norte em algumas situações e ao mesmo tempo olhar para trás hoje e perceber que tudo está fluindo. O que representa para ti o Marcos dentro dessa história? Bem, eu não sou muito boa com palavras, né? Tenho um pouquinho de dificuldade na comunicação, mas eu e o Marcos, a gente é um equilíbrio. Eu falo que a gente se completa, né? Porque desde que eu conheci o Marcos como pessoa, eu tenho evoluído como ser humano, né? Antes eu era muito imatura, hoje eu estou muito madura. Gostaria de ter a mesma mentalidade que eu tenho hoje antes, né? E acho que eu preciso melhorar em muitos pontos ainda, né? Mas desde o meu processo da doença eu me ressignifiquei como ser humano. Por isso que hoje no meu atendimento eu tenho tanta empatia com o próximo, porque a dor me fez ter um crescimento muito grande como ser humano mesmo, né? Entender que não é apenas uma compra, mas é uma pessoa. E o Marcos, ele fez parte desse processo. Ele me ajudou a crescer, a superar até mesmo a doença e a gente trabalhando junto, crescer como empresa. E a gente é muito parceiro, muito amigo, sempre está conversando e foi um ponto fundamental, né? A gente se completa mesmo. É o equilíbrio. É o equilíbrio, exatamente. Uhum. Não, por mim tá mais que satisfeito. Para encerrar de fato, faz uma propaganda Ladeira, o que o pessoal vai encontrar lá, como é que o pessoal pode encontrar a loja, onde é que fica, por favor. Bom, a gente está na rua Benjamin Constant, né? Ali no número 1799, isso é próximo ali da rua Coripós, daquela região ali, até o nome, né, Ladeira, ele assim, eu vim de esporte que eu gostava de praticar na rua, que era bike, sempre tive empatia e admiração pelo skatista, a Raquel já foi do roller, então a gente tá numa região ali cercada por ladeiras, assim, né, cheguei a praticar o longboard, né, que também é descer ladeira. E, cara, o que a gente oferece ali, eu considero assim um produto diferenciado, mas ao mesmo tempo a gente está voltado tanto ao pai quanto ao filho, assim, em questão de moda, roupa. A gente não deixou assim a loja muito limitada, assim, só para a gente tenta cada vez agradar mais o pai também, não só o cara mais jovem que está seguindo aquelas tendências, o cara que é mais classicão, assim, também, que usa aquelas roupas assim mais que não são tão assim da moda recente, assim, que está todo ano o mesmo estilo, a gente tenta manter também. E a questão de manutenção de skate, cara, é só chegar na loja, só trazer o skate lá que vai ser muito bem recebido. Não tem muita coisa que eu faço lá, eu não cobro nada, cara, que eu faço porque eu gosto, e tu pode chegar lá que a gente vai atender super bem nessa parte aí das manutenção, e o que a gente tiver de experiência e conhecimento para passar do skate ali, a gente está à disposição também. Como é que encontra nas redes sociais, Raquel? No momento, então, é só o Instagram, né, que eu alimento mais, @ladeirasa.
Legal. E Você depois bota uns caracteres, né? @ladeira.sa. E no Instagram ali tem todos os produtos da loja, eu tenho salvo no Instagram, tá? Eu criei um site dentro do Instagram. Que maravilha. Aham. Mas se for até lá, melhor ainda. Ah, ótimo, Aí né? conhece o todo lá de vez, né? E é para a família, né, Raquel? Todo mundo. Né? Vão ser muito bem-vindos. Maravilha. O expediente, quando é que vocês atendem lá? Qual é o horário? Que dia? Como é Dia que é? de semana, das 9 às 19 e no sábado, das 9 às 3 horas da tarde. Ah, que E maravilha. no domingo é fechado. Não, daí. não fecha para almoço. Das 9 às 19 é direto? Isso, é direto daí. E no sábado até às 3 da tarde. Até às 3. E também não fecha para o almoço. Maravilha. Edinho, mais que satisfeito, é um casal diferenciado, são pessoas que mostram exatamente na sinceridade, no coração as palavras e são referências, de fato, num segmento que foi tão marginalizado ao longo dos anos, das quais muitas pessoas tinham um preconceito em cima disso, e eles mostram, além do que a modalidade já está demonstrando com a participação em competições aí de nível mundial, como as Olimpíadas, mostra a sinceridade, a parceria, o carinho, o afeto pelo cliente, pelas famílias em geral, e o negócio só tem a prosperar porque realmente são pessoas do bem e competentes naquilo que fazem. Então, da nossa parte, olha, eu acho que um belo exemplo de trabalhar em família e fazer o bem sem olhar a quem. Fantástico, né? Cumprimos com o objetivo. O objetivo aqui é trazer para você que busca empreender, para você que está empreendendo, mas tem dúvidas, acha que a única dor que você tem é sua, está aqui. Está aqui um exemplo, né, do dia a dia, de quem faz e quem alcança sucesso, mas com muito trabalho, com muitos acertos, com muitos erros, e é assim que vive a vida. Então, a vida como ela é, né, de verdade. Está aqui um baita exemplo, Ladeira aí, 9 anos já de sucesso e reconhecido no seu segmento. Agradecer nosso patrocinador, né, Melhores Imóveis. Pensou em comprar e vender? A Melhores Imóveis tem a melhor oferta para você. Siga eles no Instagram, @melhoresimóveisbnu. Lembrar que a gente está em todas as plataformas de áudio, né? Spotify, Deezer, por aí vai, todas elas. E também no YouTube, para você assistir em vídeo essa entrevista que foi fantástica, completa. E muitas outras aí, já são 70 episódios à sua disposição. Lembrar também a nossa rede social, Facebook e Instagram, @NoTopoPodcast. Lá você acompanha todos os episódios, a agenda dos próximos episódios, a agenda de maio está fantástica. Então fique ligadinho aí e não perca nenhum episódio. É isso, Mazinho, vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo programa. Registrar só que o Sheila está conosco aqui, só não está participando hoje, porque quando nós temos mais convidados, aí realmente a estrutura fica totalmente utilizada, mas está nos bastidores e está aí fazendo o trabalho competentíssimo dele aí, nos auxiliando diretamente, né? Então, agradecer ao Sheila também pela participação. Só vão reduzir o cachê, porque dessa vez ele não está aparecendo na câmera. É esse casal fantástico. Quero primeiro desejar que Deus abençoe e ilumine, que vocês possam ter ainda muitas alegrias enquanto empreendedores, enquanto pessoa. Vocês são realmente do time do bem, como eu falo, porque é nítido nas palavras, no coração, na forma de abordar. E eu, enquanto cliente, me sinto muito bem. Acima de tudo, minha família se sente bem. E aqui a gente não está recebendo nada por nada. É uma questão de sinceridade mesmo, de depoimento, porque, de fato, fazem a diferença na vida. E você deu um depoimento muito bonito, Marcos, desse jovem, que eu tenho certeza que multiplica para muitos outros, porque a forma de vocês darem atenção, a forma de vocês atenderem, vai além da relação comercial. E, como também a Raquel bem falou, se tornam amigos. Além de tudo, a fidelização de vocês, o resumo, o sinônimo é amigos. Se tornam amigos da loja e por isso que continuam frequentando. Então, quero agradecer de coração. Eles deixaram a loja fechada para estarem aqui conosco. Isso não tem preço, acima de tudo. E que Deus possa continuar abençoando e iluminando vocês nesse caminho. Então, inicialmente, Marcos, obrigado por ter vindo aqui conosco. Eu que agradeço. Amém. Muito obrigado. Eu que agradeço. Raquel, da mesma forma. Muito obrigado. Não, imagina, nós que agradecemos. Muito obrigada. E é dessa forma, com pessoas como o Marcos, como a Raquel, que a gente quer continuar espelhando você, que possa estar aí à frente do seu ramo, do seu empreendimento, daquilo que você almeja fazer na sua vida, mas com honestidade, com sinceridade, com transparência. Mais cedo ou mais tarde o resultado vai aparecer. Nunca perca a fé, não perca a vontade. Se você é apaixonado por aquilo que você faz, faça melhor ainda, porque com certeza é você que vai delimitar aí até onde você pode chegar. Acredite sempre nos seus sonhos. E é dessa forma que esse casal com certeza está chegando onde chega, porque não é por um representante comercial que talvez numa fala muito infeliz, que já nem lembre mais, mas que eles jamais vão esquecer que os sonhos deles foram abreviados, mas que você possa acreditar e continuar tocando adiante, porque você sabe qual é o teu melhor caminho. Esteja conosco, sejamos juntos no topo
e com certeza dessa forma estejamos juntos aí alcançando bons voos e evidentemente os seus objetivos. Então, mais uma vez um episódio para lá de especial e assim a gente procede em todos os episódios com muita humildade, muita transparência, mas que com certeza aqui no próximo episódio teremos também mais uma vez convidados muito especiais. Você que indica, você que nos dá exatamente essa participação que para nós é tão importante. Quero agradecer muito essas interações e é dessa forma que nós vamos fazendo o trabalho juntos e, evidentemente, aí buscando sempre pelo conhecimento. Então, um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e no próximo episódio nós nos encontramos novamente. Um grande abraço e até lá.